Fala, torcedor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, né? Mais uma vez, estando aí dando uma moral pra gente. Trouxemos um corte aí muito bacana do nosso time pra gente estar reagindo junto. Vamos acompanhar aí os especialistas trazendo aí tudo sobre essa rodada, né? Rodada aí pegando fogo, o campeonato tá muito aquecido, afinal, a tabela ali na parte de cima, a briga tá bem acirrada. A gente tem a briga principalmente pela Libertadores, também pegando fogo ali pelo, quem sabe, um G8, G7. Então tem muitos times de olho ali naquela possível vaguinha que pode abrir ali num G8 da vida. E também tem lá embaixo, né, o pessoal após essa rodada, a 32ª rodada que passou aí, pessoal ali também de olho ali na zona de rebaixamento que ficou bem apertado. Vou estar soltando o vídeo, vamos reagir junto, no final a gente volta com mais notícias aí. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Bom, a dúvida hoje não era se o Flamengo ganharia, era de quanto o Flamengo ganharia. Tava 3-0, tava tudo tranquilo, sossegado, podia estar 4, o Arrasca bateu um pênalti na trave. E o Flamengo tem talentos que desequilibram, né? Esse Samuel Lino joga muita bola, Bruno Henrique e o Arrascaeta. Mas o futebol que o Flamengo joga não é compatível com o elenco que tem o Flamengo. É que o Flamengo tem muito jogador bom e que decide. Mas não pode vacilar assim, 3-0. Aí o Neymar saiu, foi substituído, saiu bravo, não queria. E o Santos fez 2 gols. O Flamengo não pode dar essas vaciladas, hein? Mas ganhou, tranquilo. E o Santos, se depender do Santos, ele cai. Para não cair, vai precisar rezar para os outros perderem. Em cima da tabela, e muita gente acreditou nisso. O presidente Marcelo Teixeira, depois da primeira rodada contra o Vasco, falando que o Santos perdeu 3 pontos fora de casa, o Santos vai brigar na parte de cima da tabela. E o próprio Neymar acreditou nessa ilusão, porque pelas falas dele, pela postura, ele ainda acha que decide jogos sozinho. E isso não acontece mais. Ainda é um jogador fundamental, o Santos precisa dele, mas com essa postura aí, o Santos está fadado a ser rebaixado, porque é uma postura que não ajuda o time e que não é esperada de um cara que deveria ter a liderança positiva como se esperava do Neymar. Zinho, eu também quero te ouvir em relação ao Neymar hoje. A previsão era que ele ficasse 45 minutos, né? Que ele não voltasse para o segundo tempo. Ele volta para o segundo tempo e o Vojvoda o tira aos 40 minutos do segundo tempo. E ele sai reclamando. Realmente feio você ver um jogador indo, sabendo que todas as câmeras estão nele, ele vai lá para o treinador e fala, você vai me tirar mesmo? Quando já tinha tirado, né, Zinho? Assim, eu fui atleta, então às vezes fui substituído e também não gostava de sair não, né? Então já vou pontuar assim, porque senão os corneteiros de plantão aí de mídia social já vai falar, quer falar? Tu também reclamava assim, falava com o treinador depois, ou ficava chateado, mas sentava no banco. O Neymar saiu do banco e foi para dentro do vestiário. Aí depois que o time fez 2 gols, ele voltou. Não sei se de repente ele fala, eu fui lá pegar alguma coisa, fui fazer alguma coisa e depois já ia voltar, tudo bem. Mas me parece que assim, vai pro vestiário e depois que o time faz 2 gols, volta, refletir, não é a minha postura, eu sou capitão do time, o time precisa da minha presença ali. Vocês falaram muito do gramado sintético, eu acho que pelo menos ele tinha que estar lá. Não vai entrar jogando, fica no banco, está no vestiário, incentiva, motiva, fala. A presença dele é fundamental, só a presença dele já é importante para dar moral para o time. Não é legal essa postura, como ele falou, toca a bola em mim. Assim, há 10 anos que eu estou escutando isso. E eu sou muito contra, eu sou muito a favor do talento que ele tem, eu sou muito a favor da capacidade que ele tem. Mas há 10 anos que eu vejo na seleção, a seleção jogando para o Neymar. E isso não dá certo. Há 10 anos não está dando certo. 2014, 2020, 2022, 2014 aqui no Brasil. Né? Eles já, 12, 18, 22. 18, 22. Então é o quê? A seleção brasileira girando em torno do Neymar. Todo mundo procurando ele para tocar para ele. E eu vejo o Santos hoje, no jogo hoje, ele até reclamou que tem que procurar mais ele, e eu vi o time procurando ele. Toda hora, quem está perto ali já toca a bola para ele.
Acho que ele é talentoso, ele é diferenciado, realmente a bola é importante passar por ele, só que ele não está decidindo e ele fisicamente não está em condições de pegar aquelas bolas ali na intermediária e dar aquela arrancada que era o forte dele, indo para cima em direção do gol. Ele não está com essa potência ainda. Então, assim, eu entendo esse posicionamento. Para um cara que fisicamente não está com condição, ele voltou, jogou no 20 minutos contra o Fortaleza, não jogou contra o Palmeiras e volta nesse jogo. Então, adiantar, colocar ele mais lá na frente e armar um time mais forte defensivamente no meio-campo para proporcionar com a velocidade dos caras do lado, chegar rápido, encostar lá nele e aí ele poder alimentar esses caras, eu acho que o sistema que o Vojvoda montou foi interessante para aproveitar esse cara que com a bola monstruoso ele é. Só que ele não está fisicamente para isso. Então, assim, ele tem que entender que a bola vai passar por ele, mas tem jogadas do time que pode ser melhor. Pode acontecer melhor, assim, às vezes ele tocar na bola, porque ele vai chamar a marcação, eles se movimentando, se preocupam com ele, sobra espaço para outro. Ou seja, ser mais coletivo, que eu acho que é o grande problema que o Neymar teve nesses últimos anos todos, que infelizmente ele se contundiu, problemas sérios, coitado, não é culpa dele, infelizmente aconteceu. O extracampo eu não vou aqui falar, eu quero falar ali do campo. Ele teve contusões, tentou se recuperar, teve problemas fora do campo que o atrapalharam, e ele perdeu essa arrancada, essa força, essa qualidade que ele tem do drible, sem a parte física estando boa, não proporciona para que essa parte técnica dele apareça. E aí todo mundo quer armar um sistema pensando no Neymar, que é o nosso grande ídolo, que é a grande esperança, mas sem ele estar pronto, aí fica complicado. E se o Santos, nessa reta final, pensar só dessa forma, vai ser difícil escapar. Não acompanham, não estão olhando o que está acontecendo lá e estão pensando somente aqui e esperando para ver o que vai dar no final. Vocês secam. Como é que é lidar com uma disputa tão direta ali entre dois adversários nessa reta final? É um time que tá muito bem no campeonato, né? Então a gente pensa primeiro em fazer o nosso papel e em seguida, às vezes dá para assistir, às vezes não. Mas é como eu falo, a gente tem que fazer o nosso papel e pensar no campeonato, na frente do campeonato. Se eles tropeçar ou não, primeiro a gente tem que fazer o nosso. Ayrton, o Flamengo venceu, fez o papel dele e a disputa, a gente sabe, vai ser palmo a palmo até o final do campeonato com o Palmeiras por esse título, mas tem acontecido com frequência de tomar alguns gols nos finais dos jogos, principalmente os jogos aqui no Maracanã, como um jogador do sistema defensivo, preponderantemente. A que você atribui isso? Cara, como eu falei, a gente tem que ter atenção, independente da posição do time que vem jogar contra nós, ele sempre joga como se fosse uma final, né? A gente fica triste, porque a gente tenta dar o máximo, não só eu, mas quem entra também não tomar gol, porque a gente sabe o que vai fazer lá na frente. Mas é como eu falei, que bom que os gols que a gente tomou hoje não afetou no resultado, né? Mas como eu falei, tem que ter muita atenção para não acontecer no próximo jogo. Valeu? Tá aí, que bom que tinha marcado 3, né? Porque sofreram 2 ali no finalzinho. Bom, o Felipe fala que odeia tomar gol, mas ele fala sobre a atenção que os jogadores precisam ter. O Ayrton Lucas fala a mesma coisa. Foi uma falta de atenção, mas isso não pode acontecer. Estão ali comemorando ainda, ou pelo menos aliviados com os 3 pontos, mas sabem que não pode deixar isso acontecer, esses 2 gols que tomaram no finalzinho. Como é que você vê isso, professor? Porque o Felipe, ele fala também sobre eu preciso de tempo para treinar, para que isso não aconteça com o meu time mais. Porque vem acontecendo, não foi só hoje, né? E mais do que vem acontecendo, Marcelo, é como vem acontecendo, né? A gente está falando de gols evitáveis do ponto de vista das ações da defesa do Flamengo. Então, acho que é disso que o Felipe está falando. Aprimorar, porque eventualmente, resultados à parte, acontecem lapsos como esse que não resultam em gols, mas que para o treinador são preocupantes. O treinador tem uma visão diferente do torcedor, até nós, analistas, nós temos um tempo determinado para falar que temos que privilegiar algumas coisas. Uma delas é também essa questão do resultado. Então, eu acho que ele coloca uma questão
que vai além de ter tomado os 2 gols. Eu não sou muito favorável a essa história, não sei o que o Zinho pensa, que afinal ele jogava, mas também essa coisa da desatenção, dá a impressão que que não tem um adversário do outro lado, que não tem um Santos precisando de resultado, que não tem um técnico do Santos que oxigenou o seu time. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. O Ayrton Lucas disse que os adversários vão enfrentar o Flamengo sempre como se fosse uma final. Para o Santos, hoje era uma das finais. O Santos já sabia que tinha que vencer, que em vencendo desgarraria do Vitória. Então tem todas essas questões envolvendo. Agora, do ponto de vista do trabalho do Felipe Luiz, é isso que ele colocou. Tempo para sanar, ele falou que isso sirva de lição, justamente não tanto pelo resultado, porque não afeta o resultado, mas pela maneira como essas coisas aconteceram. Né? Foram 2 gols evitáveis do ponto de vista de ações da defesa do Flamengo. E acho que é isso que o Felipe Luiz, muito acertadamente, mais uma vez, ele como técnico, é muito consciente em relação a essas coisas. Né? Ele não foge de assuntos, ele não foge de questões. E, mais uma vez, ele está vendo isso com muita clareza. Quem ganha com isso é o Flamengo. E se a gente pegar um recorte maior também, o Flamengo vem de 2 trabalhos de técnicos que valorizam fase defensiva. O Tite, que na época do Tite, então, o Flamengo sofria muitos gols em desatenção, essa era uma tecla bastante batida. E com o Felipe Luiz, não há dúvidas de que o Flamengo evoluiu defensivamente. Apesar dos 4 gols que tomou nos últimos 2 jogos, é um time que hoje se defende muito melhor e há um comprometimento defensivo de toda a equipe. A gente percebe ali os atacantes participando bastante, o Felipe Luiz valoriza jogadores físicos que se comportem também na recomposição de forma mais proativa para o time. Então, esses gols recentes tomados pelo Flamengo, para mim, não indicam que há uma fragilidade defensiva agora, que o Flamengo tem algo a se atacar. Para mim, são detalhes e, naturalmente, o Felipe, como treinador detalhista que vai trabalhar isso porque ele sabe, não só em Campeonato Brasileiro, que o Flamengo ainda tem a melhor defesa, mas olhando para a final da Libertadores, em que vai enfrentar Palmeiras, de Abel Ferreira, que é um técnico que, assim como o Felipe Luiz, também olha muito para as fragilidades do adversário para explorar de alguma maneira, o Felipe Luiz vai ter de cuidar de tentar reduzir essa margem de erro. É natural, até pelo contexto do último jogo contra o São Paulo. Perde o Plata, um jogador expulso, o comportamento defensivo muda. Hoje, com 3-0, uma relaxada ali já com a festa da torcida, dá para aceitar pelo contexto, mas é algo que o Felipe Luiz tem sim de trabalhar internamente, mas sem ali uma proporção de crise ou uma preocupação, um alerta vermelho. Nada disso, o Flamengo ainda continua sendo um time muito seguro. Torcedor, então tá aí, esse foi o vídeo que a gente separou para estar vendo junto, né, reagindo aí de uma forma bacana. Separei com muito carinho, espero que vocês tenham gostado. E aí, rapaziada, o bicho tá pegando, né? A gente pôde acompanhar aí todas as análises dos especialistas. E essa rodada, essa 33ª rodada aí, vai definir muita coisa. Se vocês pararem para analisar aí, né, direitinho, né? Vamos dar uma passada para estar conferindo. Mas se vocês verem ali, ó, Palmeiras com 68 pontos, 3 a mais que o Flamengo. E também tem jogos vitórias, né, número de vitórias de vantagem, que é um critério ali de desempate, em caso de empate por pontos ali. O Cruzeiro ficou ali estagnado mesmo na 3ª posição. O Mirassol continua ali na 4ª posição também, excelente. O Mirassol indo para a Libertadores 2026, coisa aí que antes de começar o campeonato ninguém imaginaria, né? Acho difícil alguém falar que o Mirassol iria para uma Libertadores, principalmente direto, né, numa vaga direta. Aí vocês podem ver ali, vamos puxando ali para baixo, mais aquela parte ali do Botafogo para baixo, ali com 51, Fluminense com 50, que estão ali no G6, G7. Aí a gente vai ali no pessoal brigando por esse G8, que é o São Paulo, é o Vasco, por exemplo. Essa rodada é definitiva para o Vasco, que se quiser ainda tentar uma vaguinha via Libertadores, precisa vencer a partida contra o Juventude, né, torcer por um tropeço do São Paulo ali para continuar acesa a briga. E a mesma coisa serve para o Corinthians, né? O Corinthians também vai ter que vencer o Ceará para poder tá ainda, né, deixando essa vaga em aberto,
uma possível vaga ali no G8. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até o final, dá o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo, valeu!